A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Andréia. Tudo bem com vocês? Mais um dia reunidos para sermos edificados através da palavra do Senhor, não é mesmo? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. E você que já está chegando aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho das notificações, de curtir, compartilhar e comentar. A sua participação é muito importante para o reino de Deus, meus queridos. Então participem, compartilhem com amigos, vizinhos, com parentes, com pessoas que precisam ser edificadas através da palavra de Deus. Amém? Então vamos à leitura do texto do livro de Lucas, a partir do capítulo 5, no verso 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Verso 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Verso 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Dá um glória a Deus por essa palavra, queridos. Que palavra tremenda, né? Quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor Deus, poderoso eterno Pai, eu quero entregar a cada vida que aqui já se encontra, entrando nesse canal, que o Senhor venha falar profundamente com cada vida aqui presente, que o Senhor já venha abençoar a cada vida, venha colocar por terra, Senhor, toda a retaliação, todo o impedimento, tudo aquilo que atrapalha a comunhão e a ligação com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu já quero repreender todo o espírito do engano, todo o espírito maldito que tenta cirandar para distorcer a sua palavra, tudo aquilo que não provém de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reveste e blinda cada mente com teu sangue carmesim, que eu já te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Queridos, essa passagem do livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 11, a qual nós fizemos a leitura, é uma passagem muito tremenda, né? Aonde quer que Jesus estivesse, meus amados, ele sempre arrastava uma multidão atrás dele. A mensagem de Jesus era muito profunda, surpreendente, queridos, diferente e mais autoritária do que o ensino dos líderes religiosos dos judeus. Até mesmo os guardas enviados para prender Jesus voltaram sem trazê-lo, dizendo, está no livro de João 7, do 32 ao 46, jamais alguém falou como este homem. Amém? Assentando-se, ensinava o barco às multidões. Queridos, Jesus aproveitava qualquer situação mesmo, para ensinar a todos que estivessem ali para escutar dos seus ensinamentos. Depois de ensinar a multidão, Jesus se tornou um foco de ensino ao grupo dos seus próprios discípulos, queridos, porque ele separou-se da multidão a fim de instruí-los mais íntimos e profundamente por meio da palavra ativa da pesca, que é essa mensagem a qual nós fizemos a leitura, no qual mesmo eles tiveram a participação principal. No versículo 4, ele vai falar: lançai as vossas redes para pescar. Falou para Pedro, André, Tiago e João.
Estes eram pescadores profissionais, ganhando as suas vidas na carreira que aprenderam e praticaram nesse mesmo lago. Nesse dia que Jesus chegou para ensiná-los, eles já haviam passado a longa noite numa tentativa frustrada de pesca. Quando Jesus pediu que colocassem as redes na água novamente, Simão Pedro reagiu rapidamente, dizendo: Mestre, tendo feito o trabalho toda a noite, não apanhamos, mas em cima da tua palavra, assim nós iremos fazer. Amém? Então, Pedro, na verdade, ele obedeceu à ordem do Senhor Jesus Cristo, né? E por isso eles apanharam uma grande quantidade de peixes. Quando Pedro deixou de confiar nele mesmo, na força do braço dele, quando ele deixou de confiar nas próprias experiências e na própria sabedoria e começou a escutar a Cristo, o resultado foi surpreendente. Eles apanharam tantos peixes que as redes estavam prestes a se romper. Isso está dito na palavra, no versículo 6. Por causa da enorme quantidade de peixes, Pedro e André pediram ajuda dos seus sócios, Tiago e João. E quando esses chegaram, encheram os dois barcos a ponto de quase irem a pique. Olha que tremendo o poder de Jesus a partir de uma palavra que ele declara, né, para as nossas vidas. E assim é no tempo das nossas vidas de hoje também. Queridos, no versículo 10, 11, Jesus vai falar assim: não temas, doravante será pescador de homens. Certamente presenciar um milagre era algo assim inacreditável, né? Mas Jesus, acalmando seu discípulo Pedro, explicou o sentido verdadeiro dessa parábola, que eles estavam ali participando. Da mesma forma que eles foram treinados para pescar peixes, se seguir as instruções de Jesus, queria treiná-los para pescar homens, né? Para ganhar muitas almas, né? Ouvindo os ensinamentos de Cristo, para que pessoas se convertessem e seguissem a Jesus. Admirados com o poder da palavra de Jesus, deixando tudo para seguirem, né? Queridos, o trabalho importante de pregar o evangelho ao mundo não terminou com a morte de Jesus e com os seus apóstolos. Isso é algo constante em nossas vidas e será até a próxima vinda de Jesus. Na verdade, Jesus disse que a morte e a ressurreição eram apenas etapas do plano de Deus para a salvação. Uma outra etapa necessária é a pregação das boas novas, é nosso dever. Por isso que a todo tempo, a qual eu passo uma mensagem aqui, todas as terças e quintas, nesse mesmo horário, nesse canal, eu falo para vocês: sejam um instrumento na mão do Senhor, propaguem a palavra de Deus, compartilhem, não deixem de estar sendo usados como canais de bênção na vida de pessoas, né? Esse é o nosso dever. Por isso esse trabalho continuará até o retorno do nosso Jesus. Então, o que foi aprendido naquele dia sobre a pregação do evangelho, né? A pesca faz-se por quê? Por rede, não por isca, amém? E anzol. Amém? Glória a Deus. Muitas pessoas praticam a pregação do evangelho como se fossem pescadores com anzóis. A verdade é essa, meus queridos. Preparam uma isca para atrair o maior número de pessoas e quando estes enfiam o anzol nas suas bocas, dificilmente se desprendem. Muitos prometem riquezas, muitos prometem bênçãos, muitos prometem facilidades aos que frequentam, né? Muitas das vezes na hora de propagar-se, né, os dízimos, né, de usar o dízimo de uma forma distorcida e não através da fidelidade a Cristo. Amém, meus queridos? Promovendo um autofavorecimento. Então, o que acontece? Outros promovem curas, sei lá o que, descarrego, sei lá o que for, né? E com tanta isca por aí, o evangelho acaba sendo apenas uma busca pelo que parece bem aos próprios ouvidos. Então as pessoas muitas das vezes vão buscar a Cristo pensando em facilidades, em promessas, talvez distorcendo verdadeiramente o verdadeiro significado da palavra de Deus. Mas Jesus, ele nos ensina a pregar o evangelho de uma maneira, né, com a imagem de uma rede, meus queridos.
Certa vez, falando sobre o reino do céu, ele disse assim: é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, coleta peixes de toda espécie. Quando já está cheio, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e as ruínas deitam fora. Assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Está em Mateus 13, do 47 ao 49. A questão, queridos, não é de atrair as pessoas com doutrinas e grandes promessas, né? Muitas das vezes as doutrinas transformam um homem religioso. E a visão daqui dessa pesca maravilhosa é a visão de uma amplitude de se pregar a Cristo e seguir a Jesus, amém? Para que muitas almas sejam alcançadas. Antes, o que é necessário, meus queridos, é lançar a mesma rede do Evangelho sobre todos, sabendo que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, amém? Romanos 1,16. Deste modo, meus amores, não cabe ao pescador decidir onde e quando irá pescar, e nem mesmo qual isca ele vai usar. Quem prega o Evangelho deve pregar a todo tempo e a toda criatura. Marcos 16,15. Em Timóteo, em 2 Timóteo 4, de 1 a 2, também vai falar sobre isso. Se todo o evangelho para pregado, ele irá arrastar os homens, assim como os peixes numa rede, repare que esse foi o trabalho do apóstolo Paulo, que explicou: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Ele simplesmente decidiu nada saber entre eles, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Queridos, a pesca vai ter sucesso apenas se for através de uma palavra, e da palavra de Jesus. Ele declarou que era para lançar a rede, e assim aconteceu verdadeiramente, né? Daquele barco se encher de peixes. Cristo é a chave. Sem ele, nada pescariam. Embora usassem todos os seus esforços, embora usassem a força dos braços deles e os próprios recursos, eles não iam conseguir. Com ele, com Cristo, num único lançamento, pescaram infinitamente mais do que já tinham visto. A nossa experiência, as nossas ideias, as nossas maneiras de alcançar o mundo perdido não são nada sem a presença do nosso Deus. Sem a presença de Deus, nós não conseguimos prosseguir, somente através das nossas vontades. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vocês têm ordenado. Mateus 28, do 19 ao 20. Assim, meus amores, os cristãos não são pessoas que aprenderam todos os detalhes da doutrina de Cristo. Cristãos são pessoas que, ao ouvirem o Evangelho de Cristo, se submetem a obedecê-lo, e isso é tudo, meus amores. Ser pescador de homens exige uma mudança profunda, interior dentro de nós. Não obstante que fazem para ganhar a vida, os cristãos deveriam ter como profissão principal lançar a rede do Evangelho. Não é só trabalhar no nosso trabalho secular, mas principalmente alinhar a esse trabalho o lançamento da rede. Amém? Quando fazemos compras, quando vamos à nossa escola, ao nosso trabalho, nós precisamos lançar a rede. Amém? Jesus quer que nós sejamos pescadores no seu reino. E a rede que ele nos dá é o seu amor e a sua palavra, meus queridos. E só isso já é o suficiente, né, para que esse barco se encha, né, de almas, de pessoas que estão sedentas, que nunca ouviram falar desse amor. Essa é a nossa missão, lançar as redes e ganhar muitas almas para o reino de Deus. Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente, e é isso que Jesus faz contigo, aqui e agora. Jesus conta com você para uma grande missão, e nós vamos estar juntos, né, realizando essa pesca maravilhosa, e o nome do Senhor será glorificado para todos e sempre em nossas vidas. Amém, queridos?
Quantos tomaram posse dessa palavra? Dá um glória a Deus, glorifiquem o nome do Senhor e começa a fazer sua parte hoje. Começa sim a divulgar hoje essa palavra, começa a anunciar o reino hoje, meus queridos. Você que está ainda, um pouco descansado, você que ainda está um pouco perdido, que não sabe qual decisão tomar, começa a obedecer dessa forma, seguir os ensinamentos de Cristo, que eu tenho certeza que grandes coisas Ele fará sobre a tua vida, sua casa, sua família e o seu ministério em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, eu quero apresentar a cada vida que aqui se encontra, que essa palavra venha entrar como flecha em cada coração, que o Senhor venha mudar o quadro dessa história a partir de hoje, que o Senhor venha mudar a atmosfera desse lugar onde eles se encontram, em nome de Jesus. Se esse barco, se eles lançaram a rede e ainda não conseguiram pescar, a partir de hoje eu tenho certeza que o Senhor fará uma pesca maravilhosa, que eles serão instrumentos poderosos em tuas mãos, ganharão muitas almas para o seu reino. Usa, Senhor, de forma poderosa cada vida, desbloqueia tudo aquilo que está bloqueado em qualquer área da vida deles e que eles sejam um canal de bênção na vida de outras pessoas, pessoas que ainda nunca ouviram falar do Senhor, que nunca ouviram falar da sua palavra, que eles sejam usados como grandes instrumentos, meu Deus, em nome de Jesus, e que venham ser tremendamente pescadores de homens, para a glória do seu nome. É assim o que eu declaro nesse dia de hoje, Senhor. E eu quero te abençoar de forma poderosa, que o Senhor Deus venha derramar as ricas bênçãos sobre a tua vida, no sentido de te encher da presença do Espírito Santo, no sentido que ele venha verdadeiramente quebrar toda a timidez, todo o medo, tudo aquilo que não provém dele, e que venha colocar em você um espírito de ousadia, de intrepidez, que ele venha a partir de hoje marcar um novo tempo sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, e que o nome dele seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Dá glória a Deus por essa palavra, comente aqui, compartilhe. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser tremendamente edificada através dessa atitude. Amém? A gente se encontra no nosso próximo encontro e que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. Um beijo grande em cada coração. Fiquem na paz de Jesus.